Olá, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, estou aqui direto de Barranquilla, Colômbia. Como vocês podem observar, ali atrás está o Templo Mórmon que estão construindo aqui na cidade de Barranquilla. Talvez você pergunte, pastor, para que esse templo? Muito bem, em primeiro lugar queremos dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Este templo para os mórmons é a casa de Deus, é o lugar sagrado. Este templo, os mórmons, o que fazem aí dentro? Por que tanto mistério por trás dos templos mórmons? Para os mórmons, o templo é o lugar onde eles realizam as ordenanças sagradas. O templo mórmon é o lugar, por exemplo, aonde eles fazem casamento celestial, batizam pelos mortos, aonde eles recebem aquela roupa mágica chamada de garment ou investidura. Você sabe o que creem os mórmons? Os mórmons, o sonho de todos os mórmons, é um dia ser Deus. Por isso existe o templo mórmon. Então ele tem que passar pelo templo, ele tem que cumprir com as ordenanças do templo, ele tem que ser fiel. Você sabia que para entrar no templo mórmon tem que ser dizimista fiel, tem que cumprir com todas as ordenanças do evangelho, seguir o livro de Mórmon, seguir os princípios estabelecidos pelo livro Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor e a palavra do profeta atual. A igreja mórmon tem um profeta vivo. Este templo, quando terminarem a construção desse templo, porque eles estão programando de inaugurarem o templo no próximo ano, provavelmente lá pelo mês de outubro, este templo vai ser inaugurado. O que a igreja mórmon faz? Sempre que eles constroem um templo, então por um período de quase 30 dias, abrem as portas para a visitação. Essa visitação é aberta, pessoas que vão entrar nesse templo nunca mais depois vão poder entrar. Por quê? Porque para entrar no templo mórmon tem requisitos. Tem que ser dizimista fiel, tem que cumprir com as ordenanças do evangelho mórmon, tem que ser batizado na igreja. Só para vocês terem uma ideia, a igreja mórmon tem um profeta vivo. A igreja mórmon crê na Bíblia? Sim, eles vão dizer o quanto seja correta a sua tradução. Mas esta igreja, chamada Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, eles têm um livro chamado o Livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na Galácia, ele diz ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos anuncia um outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Veja, anátema quer dizer amaldiçoado, é o que a igreja mórmon faz, prega um outro evangelho. Qual é o evangelho pregado pela igreja mórmon? É que existem vários deuses. É que o sonho de todos os mórmons é um dia chegar a ser um deus, habitando os seus planetas com as suas várias esposas deusas. A igreja mórmon ensina que Jesus Cristo é espírito irmão de Lúcifer. A igreja mórmon ensinou que a adoração a Jesus Cristo é imprópria e perigosa. Os mórmons não podem adorar Jesus. Eles também ainda ensinam que o negro é amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque segundo a teologia da igreja mórmon, houve uma batalha no céu. Anjos lutaram ao lado de Lúcifer, anjos lutaram ao lado de Deus. Mas alguns anjos resolveram não entrar na batalha. Esses anjos que não entraram na batalha foram amaldiçoados por Deus. Então esses anjos foram enviados aqui para a terra e eles são na realidade todos aqueles que têm uma gota de sangue africano correndo em suas veias. Para a igreja mórmon, então os negros pertencem a uma linhagem da maldição, aqueles anjos que não foram fiéis. Eu pergunto para você, você sabe qual é o sinal que Deus colocou sobre Caim? Segundo a teologia mórmon, então esses negros são os anjos que não foram valentes na batalha. Deus os amaldiçoou com o nariz achatado e a pele escura. Então, segundo a igreja mórmon, segundo a teologia desta igreja, por mais de 140 anos, o negro não podia entrar num templo como este. Mas houve um problema no Brasil relacionado à igreja, quando construíram em 1976 o Templo Mórmon. Construindo o Templo Mórmon, 1978, 9 de junho de 1978. Quando construíram o Templo Mórmon, quem construiu? Negros. O brasileiro tem sangue africano correndo nas veias. Havia uma pressão muito forte, tanto dos brasileiros, como também de pessoas do governo brasileiro. Aí o governo brasileiro chamou o profeta Mórmon e disse, ou vocês acabam com
o racismo na igreja, ou nós acabamos com a sua igreja no Brasil. Estamos vivendo a época da ditadura militar. O profeta Mormon voltou para os Estados Unidos, chamou seus conselheiros. O profeta Mormon então disse que Deus havia dado uma revelação a ele, que a partir de 1978, o negro agora recebia o sacerdócio. O negro poderia receber os garments, a investidura. O negro poderia entrar num templo como este. Você sabia que em muitos países africanos os mormons não cresciam? Aliás, muitos países africanos, a igreja mormon não podia nem sequer estar aí fazendo trabalho de evangelização. Mas por causa do Brasil, infelizmente hoje, os mormons crescem assustadoramente em toda a África. Esta igreja ensina também que Deus o Pai veio à Terra. Deus o Pai tem um corpo de carne e osso, veio à Terra, manteve uma relação sexual com Maria, daí nasceu Jesus Cristo. Para esta igreja, Jesus Cristo não nasceu de uma virgem. Para esta igreja, Jesus é um filho de uma relação de Deus o Pai com Maria. Esta igreja também ensina que Jesus Cristo era casado com Marta, Maria Madalena e outra Maria, e este casamento se deu em Caná da Galileia. Esta igreja, além de ensinar que Jesus é espírito irmão de Lúcifer, esta igreja ensina a existência de vários deuses. Eles defendem isso, creem na existência de vários deuses, também de vários lugares aonde eles vão. Existem vários reinos, reino celestial, reino terrestrial. E aí tudo isso depende das obras dos mormons. Então os mormons têm que fazer boas obras para ser salvo. Totalmente contrariando o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Quando este tempo for aberto, o que vai acontecer? Muitas pessoas de várias cidades da Colômbia vão vir para visitar este templo. Depois eles vão passar por um lugar onde receberão os missionários. Estas pessoas entregarão para ele um livro de Mormon, algumas literaturas da igreja, e irão pegar o teu nome, o teu endereço, para quê? Para que depois os missionários o visitem e vão levar um outro evangelho. Não o evangelho de Jesus Cristo. Aliás, este templo também, os mormons realizam batismo pelos mortos. Por que os mormons realizam batismo pelos mortos? Porque eles creem que podem salvar pessoas mesmo depois de mortas. Ora, a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte, não tem oportunidade de salvação. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. O homem é muito diferente de quem Deus é. Mas eu pergunto, qual é o verdadeiro propósito desse templo? À luz da Bíblia não tem nenhum propósito. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por quê? Porque esse templo nada tem a ver com o templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém, nós sabemos que sacrificavam animais. Aí neste templo não há sacrifício de animais. Aliás, todo mundo sabia o que acontecia no templo em Jerusalém. Nesse templo, somente mormons fiéis, somente mormons batizados, somente mormons dizimistas, que têm a recomendação do bispo, é que podem entrar dentro do templo. Você que está nos assistindo, eu quero dizer a você que a Igreja Mormon, apesar de se chamar Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, ela não tem nada a ver com Jesus Cristo. Esta igreja não é de Jesus Cristo e muito menos está de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9, ele diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. E é isso que esta igreja faz, prega um outro evangelho e não o evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Se você quer obter maiores informações, entre em contato conosco. Está o nosso endereço aí na tela. Teremos o maior prazer em te ajudar. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.